Hello Stars, dá uma olhadinha nessa frase aqui. I was going to do that, but then you told me to. Pessoal, hoje na aula nós vamos aprender a usar was e were com going to na estrutura do future continuous, ok? Mas aqui com os verbos no passado, os verbos to be no passado, ok? Dando uma olhada aqui, it is a future continuous in the past. Então você utiliza toda a estrutura do future continuous, mas para falar de algo do que está no passado. What was going to be happening, tá? What was going to be happening. O que estaria, o que? Acontecendo, né? E aí você tem I was going to be working. I was going to be working. E aí você vê as duas aqui do ing, né? I was going to be working. E você tem o verbo principal da frase, que é be, ou seja, estaria. O que eu estaria, né, fazendo agora, trabalhando agora. Eu estaria trabalhando. Mas I got sick. Então eu não fui. E esse got, que vem aqui na segunda frase, né, que sempre vai vir como uma explicação o porquê que aquilo não aconteceu, você observa que ele está no past tense, tá bom? Ele está no past tense e aí você precisa lembrar das 3 colunas do verbo, né, da conjugação verbal ali. Você tem o infinitive, to get, o past aqui, got, e o past participle, got também. Então não confunde, esse got aqui faz parte aqui do past, ok? E aí você vem aqui, ó, voltando aqui. Você tinha a intenção de fazer alguma coisa no futuro, mas isso não aconteceu, tá? But it did not happen. Então, essa aqui é a estrutura do futuro continuous, né? Aí no passado. Então, é aqui que você utiliza a estrutura do futuro contínuo, falando de algo no passado. E aí você observa que a única coisa que nessa frase aqui está, de fato, no passado é o verb to be, que passou para o passado. Por isso que ele é muito importante. Vamos dar uma lembrada nele? Você tem 6 verbos to be aqui, lembra? Você tem o am, o is, o are, o was, o were e o will. Então, você tem no presente am, is, are, no passado was e were e no future, o que você tem? Will, tá? Então, essas são as 3 aqui mutações, né? As 3 mutações do verbo to be. Lembrando que essas mutações vão acontecer de acordo com o tempo verbal e de acordo com o subject pronoun. E o subject, gente, ele é o sujeito da frase. E aqui no caso, o subject pronoun que a gente coloca para representar aqui, são pequenos nomes que substituem quem? Os sujeitos da fala. Então, ó, I am a teacher. Quem é a teacher? Eu. É de mim que tá falando, então eu sou o sujeito, certo? E o I entrou aqui como um pronome que substitui o meu nome, certo? Por isso que ele é um subject pronoun. E aí você tem am, is, are, lembra? No present. E a aula de hoje está toda focada aqui, ó, no verbo to be aonde? No past. E é muito importante você lembrar que você utiliza o was com o I, o it, o he e o she. Was. So, I was, he was, she was, it was. E você utiliza o were com we. So, we were, you were, they were. Ok? Pronto? Lembrou disso? Agora vamos voltar na estrutura de hoje. Então, você vê que a estrutura da frase aqui na afirmativa é subject, was, were, going to, infinitive. Você, né, até observa que o to aqui, ele vem antes do verbo, né, que no caso a gente vai dar um exemplo aqui utilizando o verbo be. Então, você vê que o to, ele tá aqui depois do going porque ele pertence ao próximo verbo que vai estar no infinitive. Por isso que esse to está aí. Então, olha lá. Mrs. Jones was going to be working, tá? In her garden, but it was too cold to be outdoors. Então, ela não foi, né? Ela tinha intenção de ir, ela não foi. Por quê? Porque estava frio. Então, olha assim, ó. O verbo que você utiliza aqui, que mostra que essa frase toda está no passado, é qual? É o verbo was, né? O passado ali do verbo to be. Para quem? Para a terceira pessoa. Quem é a pessoa aqui? She. Então, she was going to be working. E aí, você percebe que o be aqui também, né? Vem aqui to be, né? O verbo ser também, estar, né? Então, she was going. Ela estaria, né? Trabalhando. Ela estaria going to be working in her garden. But it was too cold to be outdoors. E aí, você tem agora a frase na interrogativa. Como é que a gente faz? Como a gente tem aqui, né? O verbo to be na frase, a gente traz ele aqui para ficar antes do subject. E aí, nós temos uma interrogativa. Então, interrogativa agora é was Mrs. Jones going to be working? Was Mrs. Jones going to be working? Tá? E põe entonação aí, hein? Was,
Was Mrs. Jones going to be working in her garden? Ok? E aí você tem a negative. Como é que a gente faz a negativa? Se a gente tem aqui, né, um verbo que é o verbo to be, a gente adiciona o not a ele e fazemos a negativa. Então ficou was not going to be working. Ok? Então você vê aí affirmative, interrogative and negative. Agora, pessoal, para não ficar nenhuma dúvida, vamos comparar aqui o futuro simples com o futuro contínuo, tá bom? Dá uma olhada nessa frase. What was going to be happening? What was going to be happening? What was going to be? I was going to be working. Então, você vê que nesses dois casos, você tem o was going to aqui, certo? E no final, você tem, né, o ing. Então, esse é o primeiro exemplo. Olha o segundo exemplo aqui. What was going to happen? What was going to happen? I was going to work. Então, aqui você tem duas diferenças nessa frase. Qual que é? O ing. Aonde? Bem aqui. E ele faz toda a diferença. Porque no primeiro caso, a gente tem uma forma contínua. O que iria estar acontecendo, né? Então, você vê aqui, happening, né? O que estaria acontecendo, ando, indo, o que estaria acontecendo aqui. E no segundo caso, você tem uma forma não contínua, o que iria acontecer. Então, aqui você tem a diferença, né, do que é o future continuous e do que é o future simple, né, in past. Aqui, né, que seria, na verdade, o que seria aqui o future simple, né, no passado. Então, você tem o futuro simples aqui no passado, uma frase que está no passado, e a outra que está contínua, né, uma forma contínua. Ok? Eu trouxe aqui só para não gerar dúvida para vocês vão perceber que a diferença está aqui no final, ó, no ing, ok? That's it for now. So now it's your training time. Get ready to your conversation class. You are stars, okay? See you. Keep going. I was going to study, but then I decided to sleep. No. Don't do that. Go study, okay? Bye-bye.